Eu fui trabalhar com a Bianca com pouco tempo de rede social e com poucos anos de vida também. Eu tinha 22, 21. Foi uma experiência, uma das maiores experiências da minha carreira. Eu falo que foi uma virada de chave muito grande, porque simplesmente eu caí pra cuidar de um perfil de 13 milhões de seguidores na época. Se você quer transformar a sua presença digital em um negócio de verdade, ou construir uma marca forte e usar as redes sociais como ferramenta estratégica, esse episódio é para você. A minha convidada de hoje é Bruna Fadel. Ah, não! Empresária, comunicóloga e uma das maiores, quiçá a maior estrategista de redes sociais. Não é do nada que a gente, eu tenho um olhar bom ou sou criativo. Não, a gente vai consumindo e vai aprimorando, né? Ela foi responsável pelo social media de ninguém mais, ninguém menos que Bianca Andrade, Boca Rosa, Flávia Alessandra e Otaviano Costa. E também fez parte da equipe que gerenciou o perfil do Fred Bruno durante o BBB 23. Os grandes CEOs, C-levels até, das empresas, eles entenderam a potência dos influenciadores. Quando a gente fala de influenciadores, são pessoas que influenciam milhares de outras. Quando a gente coloca um rosto para representar uma marca, uma empresa, isso humaniza e gera conexão. Vamos falar sobre crescimento estratégico, engajamento, bastidores do marketing de influenciadores e celebridades e o impacto que a imagem digital tem no sucesso profissional. É isso! Bruna, seja muito bem-vinda ao Autonomia Podcast. É uma alegria ter você aqui, amiga. Ah, não! Uma pantufinha pra você! Eu quero que você se sinta em casa. Perfeita, eu vou colocar. Agora, tá. Agora! Então, ó, vou Já tirar tira o meu o sapato. salto. Ai, que bom! Ai, vai que ficar bem- gostoso! Então seja muito bem-vinda Obrigada, ao Autonomia amiga. Podcast. Obrigada, muito feliz de estar Eu aqui. quero que você se sinta em casa. Estou. É um bate-papo Aham. de meninas pra meninas. E eu tava querendo tanto que você viesse aqui há tanto tempo. Pra quem não sabe, quem tá em casa, a Bruna me ajudou muito desde que esse podcast era um bebezinho e um sonho. Eu lembro de conversar com ela, não sabia nem o nome que ia ser. E a gente Verdade. discutiu e criou. E aqui estamos. Ai, muito orgulho de você também, tá incrível. A identidade visual, o nome, os cortes, as edições. Eu falei, gente, vou ter cortes incríveis. Ó, Tá tudo. vindo de uma das maiores estrategistas Ah. de rede social do Brasil, eu agradeço muito. Ai, por não, esse tá com uma elogio. qualidade muito boa mesmo. E tá dinâmico, tá atual, tá moderno. Então, assim, começou com tudo. Então a gente vai aqui falar sobre algo que é Vamos. muito atual e moderno, que é rede social. Mas antes da gente entrar, eu quero muito saber um pouquinho de você. Tá. Na verdade, eu já sei, mas eu gostaria que a galera em casa conhecesse a Bruna Fadel um pouquinho melhor. Então, Tá. Bru, como é que você entrou para esse meio de social media? O que te levou? E você imaginava, tão nova, trabalhar com gente tão grande? Não imaginava, mas é louco pensar, porque eu sempre fui muito ambiciosa. E vamos falar de ambição de um lado positivo, né? Porque acho que nós mulheres, principalmente, a gente tem essa questão de, caraca, a gente tá com muita ambição e tá com medo de julgamento, de ser muito bem-sucedida, né? Ou de conquistar tudo. Não, a gente tem que ser, né? Então eu não imaginava que eu trabalharia com gente tão grande, mas eu sempre esperei coisas muito grandes da minha vida. Eu sempre fui muito comunicadora, né? Desde criança, eu sempre gostei muito de falar. Eu sou do interior de São Paulo. Eu cresci num camping. Nem escutamos o sotaque. Interior. Eu cresci num camping. E na minha cidade não tinha essa, né, opção de fazer faculdade de comunicação. Mas eu fui crescendo, eu fui entendendo que era uma opção, né? Sair de São Paulo, não, sair do interior, vim pra São Paulo e abraçar meu sonho. Então eu sempre quis seguir essa área, assim, da comunicação. Então, quando eu fiz 18, eu vim pra São Paulo, né, pra cursar comunicação social. Cheguei a trabalhar, eu trabalhei na Editora Abril também, mas lá eu já trabalhei com a parte do digital, né? Então, tinha a parte do impresso e tinha o digital. E eu tava bem no período que a Abril decretou falência, né? E por que decretou falência? Porque não se digitalizou tanto a tempo. Por exemplo, na revista que eu tava, éramos em 30.
25 era de impresso e 5 era do digital. Eu fazia parte do digital. Os anúncios não estavam mais no impresso, né? Sim. Entendeu? Então eu já falo que começou ali. Então você logo cedo enxergou qual era a tendência, assim, de uma experiência dura que era seu primeiro trabalho, Uhum. trabalhando para a Editora Abril, você está numa empresa que vai à falência e você falou assim: eu preciso estar aonde tem oportunidades, aonde está crescendo. Eu entendi. Aí eu fui trabalhar numa emissora de TV, aberta, Rede Vida, que é Ok. católica. Falando em ambição que eu falei no começo, eu fui entendendo que para eu chegar num patamar financeiro, né, dentro de uma TV, cara, ia muito tempo. E o teto não era um teto que eu gostaria de ter. Boa. Sabe? E eu vim de Adoro uma família mulher que ambiciosa. não é rica e tal. Então, desde o começo eu tive bolsa na faculdade, comecei a trabalhar desde cedo. Então, eu tinha essa intenção de ganhar dinheiro, né? Pra além de ser realizada. Aí eu falei, não, vou sair. O que tá bombando? Internet. Comecei a fazer uns freelas, comecei a estudar mais sobre isso, né? Mas fui me apaixonando, fui estudando muito sobre, fui entendendo que era uma demanda muito crescente no mercado. E antes de eu ir pra Bianca e tudo mais, eu trabalhei na Tânia Bulhões. Aí foi o meu primeiro fixo depois da faculdade, assim, depois de eu fazer essa transição e entender que eu queria trabalhar com rede social. Então eu fiquei na Tânia por 2 anos. E aí quando eu tava na Tânia Bulhões, já trabalhando com rede Você social. sente que ter trabalhado logo cedo com uma marca que é referência da elite, da qualidade, da elegância, do refinamento, essa era a palavra que eu estava Aham, buscando. Você aham. acha que isso trouxe um olhar para você nas redes sociais diferenciado? 100%, Mia. Eu acho que até disso, de bagagem que a gente carrega, né? E eu falo, olhar estético, ele é construído, né? Então, não é do nada que a gente, eu tenho um olhar bom ou sou criativo. Não, a gente vai consumindo e vai aprimorando, né? Então, na Abril eu Adorei trabalhei, sua definição de criatividade, tá? não é? Eu acho. Eu falo até, eu não sou criativa, eu sou pesquisadora. Uau! Porque não é assim, uma ideia. É tipo, tá, eu preciso fazer isso. Então eu vou pesquisar, vou consumir referência, além das referências que a gente vai construindo durante a vida. E E aí aí, as conexões acontecem. acontece. Aí Não você é fica copiar um criativo. artista, mas é se inspirar com várias coisas e Aham. criar uma nova conexão. É isso. Pra mim é isso. Perfeito. E quando eu tava na Editora Abril, eu trabalhei na Casa Cláudia, que era de decoração. Então lá eu já comecei a aprimorar meu olhar com mesa posta, com design, eu sabia o nome das cadeiras, sabe? Identificar. Sabe assim? Então, lá eu já comecei a refinar. E quando eu fui pra Tânia, 100%, assim, porque é tudo muito sofisticado. Eu escrevia muito texto, né, pra ela, pro site, pra rede social. Então, eu precisava tanto desse refinamento nas palavras, mas no olhar de ser poética até, né? É algo que é arte, né? Enfim. Então, foi super. Me ajudou super com esse olhar. Até, menina, tá uma polêmica da Tânia ultimamente. Eu sei, eu fiquei aqui, será que eu Não sei se você menciono pode falar. ou não? Pode! Quer falar sobre É, a polêmica? Porque eu fiquei então, chocada. eu acho que é atual, né? Como a gente tá fazendo um Isso vai ao episódio ar que vai ao ar em agora. breve. Até uma dica de rede social, né? Aproveitar pautas quentes que fazem sentido com o nosso universo é uma opção ótima de estratégia. Olha aí, então vamos falar sobre a E polêmica. aí depois a gente vai no nosso roteiro. Não, menina, então, porque a Tânia é uma referência de marca há muito tempo, né? Quando eu tava, até eu entrei pra fazer parte do time de digital deles, porque foi bem na pandemia que o físico dela sempre era muito bom, né? Lojas físicas. Quando entrou a pandemia, o e-commerce, tipo, aumentou 60% das vendas. Amei. Olha isso. Então precisou de um time focado no digital. Mas então, olha só, pegando a polêmica. Tá. A polêmica é que teve uma mulher Aham. que foi pra Tailândia e ela tinha um jogo que era um set da Tânia, que era de uma coleção inspirada nas fazendas de Minas Gerais. Uhum. Já era estranho que tinham limões Aham. que eram limões sicilianos. Aí tava todo mundo, assim, já isso chamou a atenção. Eu vi isso, Onde é que menina. tem limões sicilianos em Minas Gerais? Menina. Mas aí essa mulher que tinha esse jogo, ela foi pra Tailândia. Em
um café super humilde, ela foi servida exatamente com as mesmas peças da Tânia. E ela ficou surpresa que Tânia estava fazendo sucesso na Tailândia. Ela virou a xícara e o pratinho e viu que era outra marca completamente. E aí isso começou a crescer nas redes sociais, esses vídeos viralizaram. E uma pessoa, não sei quem, encontrou essa mesma xícara numa novela da Globo em 2011. E parece que essa coleção autêntica criada por ela só foi lançada em 2017, 2018. Então todo mundo ficou Sem com a entender. pulga atrás da orelha. Então, você que trabalhou lá dentro, as peças são autênticas ou ela compra tudo da China? Tcharararara. Gente, de verdade eu não sei. Isso é um tópico que eu não sei. O que chegava pra mim eram releases de produto. Então, quando eu precisava escrever uma campanha, né? Seja pra site ou rede social, chegava do pessoal de produto mesmo um release. Então, essa coleção foi desenhada por XPTO, foi produzida em... Com base naquilo, a gente fazia a campanha e né, o destrinchamento de comunicação. Então você não trabalhava na produção? Não, eu não tenho ideia, assim. Eu sei que a Fazenda é real, a Tânia também é uma artista. Isso acontece. A parte de perfumaria é feita com coisas na França, porque isso ela viajava bastante pra. Mas é uma incógnita, né? O que a gente pode analisar até é como eles estão fazendo essa gestão de crise, né, na rede social. Como que tá essa gestão de crise? Eu tô vendo silêncio. É, porque eu acredito que é isso, né? Bem a la Taylor Swift. Silêncio. Eu acho que como a loja Tânia Bulhoen sempre foi muito forte no espaço físico, e faz pouco tempo que eles se digitalizaram, ainda não tem essa linguagem nativa digital e não sabe acompanhar a velocidade das coisas, né? Então, se um vídeo do TikTok estoura hoje, tem que ser muito rápido para você já traçar uma estratégia e você já resolver aquilo, porque senão envolve a imagem da marca, né? E prejudica. Porque independente se foi feita aqui ou na China, carrega uma marca, né? Forte. Então, uma polêmica dessa pode destruir muita coisa, né? Pode criar um grande prejuízo. Eu não acho que destrói a marca, porque ela já tá bem consolidada. E ela tem grandes compradores. Mas aí eu vou pegar o que você falou sobre surfar a onda das polêmicas, das atualidades. Como que uma pessoa comum pode exatamente surfar isso nas suas redes sociais para criar mais influência, para ter crescimento. Perfeito. E isso dá crescimento de seguidores que não são o seu público, porque a gente fala muito sobre isso. O cuidado de viralizar você vai ganhar um monte de seguidores, mas são os seguidores que você quer? Perfeito. A gente chama até de seguidores qualificados, né? Porque eu falo que viralizar não é difícil, mas viralizar do jeito certo é. Porque agora não mais, mas antes o algoritmo permitia você replicar uma trend, um áudio viral, um vídeo de 10 segundos e tinha um alcance muito grande. Mas quem que estava chegando ali no seu perfil, né? Ou você vai falar de uma polêmica, dando uma opinião muitas vezes polêmica, você pode viralizar, mas quem que tá chegando ali? Então, tem jeitos certos de surfar em pautas quentes e atrair público qualificado, por exemplo. Eu tenho uma colega de profissão que chama Helena Bezan. Até eu dei uma consultoria pra ela. Ela é de branding. Legal. E ela pegou a pauta quente Virgínia e Bruna Marquezine. Quem não acompanhou... Conta essa polêmica. Vou te contar. Essa. Bruna Marquezine namora João Guilherme. Sim. Filho de Leonardo, Sim. que é pai de Zé Felipe, casado com Virgínia. Pegou. Família lá, Virgínia e Zé Felipe, das dancinhas. Só que a Bruna e a Virgínia, elas têm um posicionamento totalmente diferente, né? Não estamos falando de... Uma mostra tudo e a outra mostra nada. Isso, exato. Até se a gente for falar de marcas associadas a elas, né? A Virgínia, ela tem um posicionamento mais pra falar com... A massa. Ela faz jogo do tigrinho, por exemplo. A Bruna Marquezine, ela se veicula com uma Yves Saint Laurent, com uma Gucci, com marcas mais luxo, né? Então elas têm posicionamentos diferentes. Rolou o aniversário do namorado da Bruna, que foi passar lá com Virgínia. E aí começou um bafafá porque a Bruna não quis sair na foto de família, porque não queria se vincular à Virgínia, e uns rolê assim, e colocaram plaquinha lá pra não usarem celular, uns negócios assim.
Não acompanhei a fundo, mas foi um rolê assim. Plaquinha de E não usar o aí, celular. a internet só se falava disso. Como você, como um profissional, pode surfar em ondas, né? Não surfar por surfar, tipo, eu vou abrir minha câmera e vou dar minha opinião sobre isso. Cara, qual é a sua área? Por que você tá na internet? Seu perfil ele é profissional? Beleza, ele é sobre o quê? Então, como você pode aproveitar isso ao seu favor? A minha colega, né, a Helena, ela é de branding, então ela analisou o posicionamento de marca de cada uma delas e o porquê poderia não ter rolado esse match ali. Viralizou super esse vídeo dela e com seguidores qualificados, porque foram pessoas de branding que se Yes. interessaram por isso, entendeu? Aí, super. Aí Aí é bom funciona. viralizar. Então dá. Só que o que não pode é você ver uma pauta quente e querer falar porque sim. É entender como que cabe dentro do seu posicionamento e da sua marca, né? Mas então vamos lá, pra quem não tá nem aí pra qualificado. Você Aham. falou que é fácil viralizar. Como é que se viraliza hoje na internet? Em termos de formato, a gente sabe que hoje o que entrega mais são Reels, Instagram. Ok. Para não seguidores, né? Porque não seguidores podem vir a te seguir. Então, ou nem só seguir, mas você consegue alcançar mais pessoas. Então, Reels que tem uma chamada polêmica, a gente chama, né, um CTA, um Call to Action atrativo, seja polêmico, que prenda as pessoas, mais rápidos, que tenha um áudio viral e que seja de fácil compreensão logo de cara. Sabe? Sem muita intelectualidade, muito aprofundamento ali. Bem espuma mesmo. Bem raso, né? Então, vídeos assim podem viralizar mais. Mas também, TikTok, ele é mais fácil de você alcançar mais pessoas, em termos de visualização, do que o Instagram. Então, também pode ser uma opção. Você ir pro TikTok, fazer um vídeo mais orgânico, com opinião forte, também lá tem um potencial legal. Você trabalhou Uhum. com um influenciador exatamente que É. foi pro TikTok, que ele chegou até você Uhum. e ele falou assim: eu quero viralizar. Ele tinha 155 seguidores. Não é 155 Uhum. mil, não, tá? 155. É verdade. E ele terminou depois de 35 dias com 600 mil. Como é que você fez isso? A gente fala que foi uma junção de... Quem é ele? É o Tomer Savoia. Tomer Savoia. É, pra quem não conhece, ele foi um cara que foi pra Copa do Mundo com uns chifre verde e amarelo. Você sabe? O malucão. Eu vi. É. A gente fala que foi uma união de estratégia com um cliente que tava muito disposto a fazer acontecer. Porque tem muita gente que fala, eu quero, mas não faz nada, né? Então, não dá. Então, o que aconteceu pra ele viralizar rápido e a gente alcançar esse número? Um evento que tava o mundo inteiro falando. Então, a Copa do Mundo, tava todo mundo olhando pra esse evento. Isso o algoritmo entrega muito bom também pra hashtags que você usa, o tema que você, né, tá ali consumindo. Então, evento grande. Estratégia certa. Então, a energia que a gente colocou no TikTok foi muito maior do que no Instagram. Porque como o objetivo era viralizar, a gente sabia que no TikTok ia ser mais rápido. Então, a gente produzia, por exemplo, 5 vídeos por dia no TikTok. Uau. Então, evento grande, estratégia certa, constância. Então, a gente sabia que pra chegar em um alcance, a gente precisava produzir muito. Tinha vídeo que não ia bem, mas quando um ia, pronto, sabe? Então, a gente fazia muito teste. Começamos a surfar muito nessa onda. E pra gente fazer 5 vídeos, a pessoa ou o influenciador tava muito disposto a fazer acontecer. Então era, Tomer, faz isso, aproveita isso, né? E ele fazia. Então eu acho que foi essa junção que aí a gente conseguiu crescer muito rápido. E ele conseguiu ser uma figura muito potente nesse evento, porque ele se colocava nos lugares. E isso dá pra traduzir pra qualquer pessoa, né? Você estar em movimento, você se colocar em lugares que você sabe que você pode crescer ali, faz o jogo virar. Eu quero falar muito sobre isso, Tá. de estar nos eventos certos. Tá. Vamos falar sobre, já estando no evento Aham. certo, eu imagino que isso foi um grande investimento pra ele. Foi. Ele não estava Não. sendo pago, ele falou assim, poxa, vou pra isso porque é uma oportunidade de crescimento, posicionamento. Você fez um trabalho incrível com a Flávia Alessandra quando você foi pro Paris Fashion Week, que aliás foi sua primeira viagem pro exterior. Gente, ela me estudou muito.
Eu amo, perfeita. Nossa, tô me sentindo uma stalker, gente, mas eu sou Não, jornalista. eu amo, é jornalista, gente. Isso, É eu faço igual. jornalista. Aham, perfeita. E aí, nessa sua viagem, você falou muito que também foi um investimento para ela. Com certeza, Essa produção de conteúdo. com certeza. Então, como que um influenciador ou uma pessoa que quer se tornar influente pode escolher o evento certo para que ele participe? E como que isso pode ajudar no posicionamento, no crescimento? Então, acho super legal trazer esse exemplo da Alessandra, porque a gente pode falar sobre conceitos, mas quando tem um case Uhum. para utilizar. Sim. Então, por que a Flávia Alessandra escolheu investir tanto no Paris Fashion Week e qual foi a sua estratégia para ela? Nossa, perfeito. A Flávia, ela já é uma figura muito importante, né? Ela é atriz há muitos anos, ela é gigante, Gigante. né? Em termos de uma artista. Mas na área da moda, ela ainda não tinha uma imagem forte. E era um dos objetivos dela. Então, quando a gente fala de um dos maiores eventos do mundo, de moda, você precisa estar, se você tem condição financeira de investir nisso, e se você quer, daqui a um ano, colher os frutos disso. Não é de um dia para outro. Não é naquele momento que, nossa, a Flávia vai estar em todos os desfiles. Não é. Mas ao longo do tempo é construção. Posicionamento é construção. Não dá para ser, né, muito rápido. E as pessoas têm dificuldade de esperar. Mas quem espera vale a pena, né? Então, a estratégia para ir no Fashion Week, né? Primeiro, ela queria se vincular à moda, evento grande, Paris Fashion Week, beleza. Uma coisa. O perfil dela, a gente começou a trabalhar mais o assunto de moda para ela ser chamada para algum evento do Paris Fashion Week. Porque por enquanto. Então, vocês começaram isso antes do Paris Fashion antes, Week? meses. Meses antes? Meses. Porque. Fazendo que tipo de conteúdo para poder... Perfeito, porque até para contextualizar, tem muita gente que vai para Paris Fashion Week, vai para Paris na época do evento e não está em nenhum evento lá. Você sabe, né? Você é da área. Vai pra porta do desfile. Vai pra porta do desfile. Sim. Eu sei. A gente não queria que uma artista gigante ficasse na porta do desfile. Não faz sentido. Então a gente precisou trabalhar uma estratégia antes, né, para ela ser convidada para eventos de lá. Então foi um trabalho em conjunto de assessoria, com produção, com rede social e tudo mais. Mas meses antes a gente marcou shooting com peças mais icônicas. A gente refez o Media Kit dela. Pra quem não sabe, Media Kit é onde você coloca todas as suas informações de rede social pra vender pra marcas, né? Você tem algum tutorial para criar Media Kit? Porque se sim, a gente coloca na descrição aqui no YouTube e no Spotify, que as pessoas podem acessar o seu link. Ótimo. E já ótimo. até te acessam mais rápido. Perfeito, então, tá vamos bom. Deixar um vamos tutorial. deixar um tutorial. Beleza, Perfeito, tá de aqui Media na Kit. descrição, galera. Combinado. Então, vocês vão entender o que é o Media Kit na prática. A gente refez o dela para uma imagem mais sólida, com referências de moda, né? Sim. E o Instagram dela, a gente começou a dar uma repaginada também. A Flávia, ela é carioca, ela é solar, né? Ela é tipo praia e tudo mais. A gente não perdeu essa essência dela, mas começou a trazer peças, né? Mais relacionadas ao universo de moda. Incrível. E aí, nisso, também trabalho de comercial, PR, tudo mais. Aí ela foi convidada simplesmente pra Balmain. Simplesmente. Desfile Balmain. Maravilhoso. Pronto, já tá feito, né? Pra gente já tava feito. Vai Balmain, ótimo. Então a gente tem um desfile importante. E, consequentemente, porque foram meses, né? Foi uma construção. Então eu acho que é isso. Quando você tem um objetivo, não é da noite pro dia. Com planejamento fica muito mais fácil. Uau. E ela investiu muito, né? Então também em mim, né? Eu fui uma pessoa pra produzir, ela levou o Marcos Proença junto pra fazer cabelo e maquiagem dela. Lá, gente, eu fiz a produção lá também. Fotógrafo e videomaker toda hora. Então tô falando da proporção Fashion Week com a Flávia Alessandra. Sim, mas cada um adapta pra sua realidade, óbvio. Mas é isso, investir pra colher depois, né? Investir para colher depois. Eu acho que quem também é muito estratégico, e aí a gente volta para curiosidade de todo mundo. Bianca Andrade, Boca Rosa. Sim. Você, com poucos anos de rede social, foi trabalhar com a maior influenciadora do Brasil. E ela é uma
super estrategista. Como você falou, Flávia começou a trabalhar meses antes para criar esse posicionamento e essa oportunidade de estar ali no Paris Fashion Week com Uhum. bons desfiles. Eu vejo a Bianca também começando meses antes a Uhum. divulgar os produtos que ainda nem estão disponíveis, a falar sobre. Eu lembro que antes da base dela sair e Aham. dela dizer que era uma base que durava o dia inteiro e tal, ela passava e ia pra academia e corria, ficava toda suada ou jogava spray de água, nunca vou saber. Mas ela já provava e Aham. já ia criando essa mensagem. Perfeito. Vamos lá. Como foi trabalhar com ela? E eu sei que você trouxe muitos ensinamentos para ela, várias estratégias, mas o que você aprendeu com a maior influenciadora do Brasil? E ai, vamos, gente. Eu adorei que o nosso É. fotógrafo aqui no Bastidores até parou de fotografar para escutar essa. Vamos lá, gente. Nossa, eu fui trabalhar com a Bianca com pouco tempo de rede social e com poucos anos de vida também. Eu tinha 22, 21. Bebê. Bebê! Tinha acabado de me formar, né? Foi depois da Tânia. Foi uma experiência, uma das maiores experiências da minha carreira. Eu falo que foi uma virada de chave muito grande, porque simplesmente eu caí pra cuidar de um perfil de 13 milhões de seguidores na época. Eu nunca tinha gerenciado um perfil de pessoa. Eu só tinha cuidado de marca. Sim. Então, eu fui aprendendo muito com ela isso de como trabalhar com influenciadores, porque tem uma base de rede social que é pra todo mundo, que é. Mas tem muitas diferenças. Então, sei lá, uma pessoa é uma pessoa, tem erros e acertos. Gestão de crise acontece. A parte orgânica da vida também precisa estar presente. Não dá pra fazer um planejamento engessado a longo prazo, que, por exemplo, com a Tânia a gente conseguia. Ah, vai lançar a coleção X. Eu tenho essa campanha, O mês inteiro. o mês inteiro pronto. pronto. Influenciador, não. É um dia a dia, né? Então eu fui aprendendo até. Olha, é uma palavra que parece que é ruim, mas ela é boa. Eu fui aprendendo a lidar com frustração. Por exemplo, eu era muito perfeccionista e, sei lá, eu tinha criado um planejamento muito certo e eu achava que estava muito bom. Aconteceu alguma coisa na vida dela que é mais importante do que eu tinha criado? Cai o que eu criei. Vamos pro mais importante, vamos pro quente. Então, um grande aprendizado foi focar na atualidade e deixar o planejamento de lado. Isso, por mais que a gente tinha um planejamento muito sério, Muito que a gente vai bom. falar dele, né? Mas é lidar com a questão de influenciadores serem pessoas, né? E isso dá pra traduzir pra marcas também. Então, pautas quentes furam planejamento. Acho que pode ser Ótimo. isso, primeiro aprendizado. Pautas quentes furam Furam planejamento. Ótimo. Segundo e muito importante, estratégia de antecipação. Que é isso que você falou. Que é gerar desejo na audiência antes mesmo de você lançar um produto, um podcast, ou ir para uma Paris Fashion Week. Você antecipar o que você vai fazer daqui a um certo tempo já gera esse buzz marketing, já gera esse burburinho, e já gera curiosidade, desejo se é um produto. Então, isso da Bianca, passar a base e correr e mostrar que a base não escorre, isso gera o desejo na pessoa, já que, pô, é boa, cadê? Não tem, escassez. Quando tem, história de venda. Então, não só venda, né, mas tudo que você quer realizar com isso. Por exemplo, né, Paris Fashion Week. Então, acredito que o segundo ensinamento foi fazer uma boa estratégia de antecipação. Excelente. E o terceiro, eu posso dizer. Foram vários, tá, gente? Mas eu acho que compilando. O terceiro, eu acho que eu não queria nem ir por a parte profissional, mas a parte pessoal, a Bianca, ela construiu um império muito nova. Muito. Então, acho que você E ser. sem muito recurso. Sem, ela veio da favela da Maré, né, da comunidade. Com 15 anos ela estourou e ela soube sustentar, e hoje ela ainda consegue sustentar a carreira na rede social. Muito influenciador sobe, some, sobe, some. Ela é, às vezes dá umas polêmicas, BBB. mas ela tem uma carreira sólida, né? Então eu acho que é ser muito focada no seu objetivo final. Sabe? Ela é muito focada. E você vê isso no dia a dia. E estando lá no dia a dia, era assim: eu quero chegar nisso. O que a gente precisa fazer pra chegar nisso? Então tá, então vamos fazer. Óbvio que a parte boa, né? Sem passar por cima de ninguém, nada. Mas você ser focada nos seus objetivos e
Nossa, a Bianca já passou por muita gestão de crise. Já era muita coisa no meio do caminho. Por exemplo, agora, né, que o primeiro lançamento dela Sim. foi uma questão de problema com algumas embalagens da base. Se você deixa você se derrubar ali, porque tem muita crítica na internet, acabou pra você. Mas se você tem um objetivo final, cara, você passa por cima disso e vai. Então eu acho que é isso, sabe? Ter um foco muito grande no que você quer conquistar. Incrível. Você falou algo que é tão importante e tão atual. BBB, todo mundo falando de BBB, tá rolando o BBB. Não tem como você ter uma rede social e não ver o BBB em Não algum tem momento. como. Dito isso, o que acontece muitas vezes é, as pessoas entram num reality, tem esse momento de auge, super engajamento, crescem, viram celebridades, mas depois, puf, Puf, desaparece. é verdade. A Bianca teve também um grande crescimento ali através do BBB, mas como você falou assim, ela teve talvez 2 Uhum. grandes marcos. 15 anos, quando ela viralizou e cresceu, e depois o BBB também ela teve um grande crescimento. Uhum. Como crescer e sustentar pra não virar, igual em inglês a gente fala assim, a one hit wonder, Uhum. que é aquela pessoa que, tipo, teve o seu momento depois. Como sustentar a longo prazo, surfando essas grandes oportunidades? Ótima pergunta. Porque é isso, rede social, tem gente que aparece, tem gente que some. Por quê? Porque as pessoas, elas não têm um autoconhecimento muito claro. Ai, autonomia é tudo Aham. sobre autoconhecimento. É. E não tendo esse autoconhecimento, também não sabe onde querem chegar. Muita gente fala, eu quero viralizar. O que você vai fazer com isso? E depois, por que você quer viralizar? Por exemplo, o Tomer, né, da Copa do Mundo. Ele tinha um objetivo de viralizar porque ele queria ser influenciador pra fechar com marca e ganhar dinheiro com isso. Um objetivo claro. A pessoa entra no BBB, muitas vezes ela quer ganhar fama, né? Então ela entra numa vitrine gigante que o Brasil inteiro tá assistindo, tanto na TV e agora nas redes sociais, muito forte. E ela não tem um plano de carreira, ela não tem objetivos muito claros, ela não se conhece, né? A crise dos 20 e poucos anos. Nos bastidores a gente tava falando que a Silvia Brás provou pro mundo, pras mulheres pelo menos, que os 40 é a melhor década da mulher. E eu achava que era os 20 e os meus 20 foram um total caos. Que a gente com 20 e poucos, a gente tá perdido. E aí chega a rede social que gera comparação e tem gente muito bem e a gente fica, meu Deus, eu também quero. E aí a gente quer viralizar e aí? O que a gente faz? Então, acho que no BBB acontece muito isso, né? As pessoas entram, elas saem com alguns seguidores. Pode até reparar que hoje em dia, quem tá saindo não tá com tantos seguidores igual antes. Sim. Porque você precisa ser interessante, né? E não tô falando que as pessoas não são, mas... Não, tudo bem você dizer que todo mundo não é interessante. Porque eu acho que você tem que se mostrar real, você tem que, né... Enfim, ser interessante. Vamos lá ver, o exemplo é o Gil do Vigor, acho que esse é o nome dele. Ele entrou com aquele objetivo de quero fazer uma faculdade no exterior. Pronto. Antes mesmo, ele nem ganhou, antes mesmo de sair, ele estava com umas 3 bolsas sendo oferecidas. Eu até me arrepio. E ele foi, né? Ele foi. Ele ganhou o BBB e ele foi atrás do objetivo dele. Estudar. E ele estudou, e eu acho que já tá estudando outra coisa. Ele virou agora, hoje, um grande influenciador e comunicador nessa área da economia. Isso. Fazendo trabalhos incríveis para ajudar alunos de escola pública, o Enem. E ele só cresce. Ele ganhou toda a minha admiração. Total. Então, acho que o que você falou é muito certo. Entrar, não, assim, ter o cuidado de viralizar, já sabendo o seu porquê. E eu acho que mesmo se você não viralizar e caminhar um pouco mais devagar, quando você tem a clareza de onde, se você tem o autoconhecimento e a clareza de onde você quer ir, você tem mais autonomia. E autonomia é sobre isso, é sobre você ir longe para atingir e conquistar seus sonhos. Perfeito. O nome do podcast é ideal. Até dando exemplo de objetivo com pessoas que entraram no BBB com uma clareza de objetivo e um autoconhecimento até maior, né? Uma autonomia. A Bianca, ela entrou pra alavancar mais a marca dela. Então, ela, né, já era forte na rede social. Ela viu uma oportunidade de ter uma vitrine ainda maior, né? O pessoal no sofá, um horário nobre da TV, que poderia comprar o produto dela. E foi o que aconteceu.
O faturamento dela, 120 milhões no ano que ela entrou no BBB. Uau! Em maquiagem. Então, ela tinha um objetivo claro, ela conseguiu atingir esse objetivo. Depois do BBB, e sustentou isso, né? O Fred também, ele entrou no Big Brother pra se estreitar laços com a Globo. Hoje ele tá de apresentador do Sport TV. Do Sport TV não, gente, do Globo Esporte. Do Globo Esporte. Do Globo Esporte. Amanda Meirelles, que é a que eu cuido hoje, né? Sim. Ela que entrou pra pagar o FIES, ela era anônima. Ela é médica, ela Aham. fez, né, faculdade com financiamento, não tinha dinheiro, entrou no Big Brother e falou, vou ganhar pra pagar. Então, você tem um objetivo claro, ganhou o programa. Então, além de ganhar esse dinheiro, ela continuou cumprindo o propósito dela na medicina. Hoje ela é uma comunicadora da área médica. Eu me emocionei aqui agora porque eu gosto dessas histórias de superação e eu acho tão lindo quando a pessoa tem a coragem de se expor, de se posicionar dessa forma e contar pro público. Olha, eu tô aqui porque eu vim dessa comunidade, dessa situação e eu tenho o sonho de estudar no exterior. Eu tenho o sonho de pagar o FIES. E agora eu vou pegar algo que totalmente fora do roteiro. Você, quando resolveu tornar o seu perfil, que era um perfil pessoal, para um perfil profissional e crescer, você, né, a sua influência, crescer, que as pessoas te conhecessem mais, você fez algo muito parecido com o Gil do Vigor e a Amanda. Você criou um vídeo e falou para as pessoas: essa aqui é uma série de como eu vou transformar o meu perfil pessoal para um profissional. Quando você faz isso, eu acho que a galera entende essa transição, não fica surpresa. Tipo, nossa, do nada ela começou a... Que isso, vou parar de seguir. Não, a pessoa entende o seu momento de vida e quase tem o desejo de te ajudar. Qual é a importância da gente compartilhar mais os nossos sonhos nas redes sociais para construir uma comunidade mais forte? Porque hoje em dia a palavra do ano é comunidade. Exato. Então, acho que eu já comecei falando uma que eu tenho notado, mas isso, assim, qual a importância de você compartilhar com seus seguidores o objetivo, o porquê que você está fazendo aquilo. Já menciono que eu acho que eu não fiz isso bem quando eu comecei o podcast. Eu acho que eu não anunciei e expliquei nas minhas pessoais que eu tava tendo essa transição de carreira. Então, já aprendi algo aqui com você. Acho que a gente precisa criar um conteúdo disso, então, pro seu perfil, né? É isso, vou fazer uma série de tipo, meu novo reposicionamento. O que eu estou fazendo? O que eu tô fazendo agora? Porque... Mas essa é a minha pergunta, assim, qual a importância de compartilhar essas grandes mudanças? De compartilhar os seus sonhos com as pessoas? E como criar comunidade? Ótima pergunta. Porque quando a gente compartilha os nossos sonhos, a nossa realidade, a gente compartilha uma vida mais real. A internet, ela é tão artificial, né? A gente vê vidas tão perfeitas e parece que todo mundo já conseguiu tudo o que queria e só a gente não. Então, quando a gente se abre e fala, tô me descobrindo, ou tô me reposicionando, ou tô transformando meu perfil pessoal em profissional, gera uma identificação. Isso gera conexão. Quando a gente se conecta com a nossa audiência, pronto. A gente começa a construir uma comunidade. E comunidade, gente, é uma das coisas mais fortes que uma pessoa pode ter na vida e na rede social, sabe? A Amanda Meirelles, que eu falei que eu cuido hoje, né? Do perfil dela, ela ganhou o Big Brother por mérito dela e porque ela conseguiu construir uma comunidade durante o programa que ela nem sabia, por ser uma pessoa real lá. Ela tinha insegurança com o corpo, ela tinha insegurança com o cabelo, com o rosto, com tudo. Ela era muito insegura. Isso aproximou mulheres reais, né? Quando ela saiu, ela tinha uma comunidade muito grande. A questão é, você consegue sustentar essa comunidade? Hoje ela sustenta muito bem. Porque foi autêntica. Porque foi autêntica. Isso, autenticidade também é uma palavra muito forte esse ano. E tá tudo a ver ligado à comunidade. Autenticidade, identificação, comunidade. Exato. Isso vai acima de qualquer truque de algoritmo. Isso é o ponto-chave.
Até vou dar um exemplo, tá? Tá rolando um truquezinho, se você quer aumentar suas visualizações dos stories, que é postar um story só no dia, com algum texto que a pessoa vai parar pra segurar pra ler, e isso dá um pico de visualização muito grande. Aham. Então, se você reparar, tem muita gente postando um story, 2 stories, parou de contar muita história porque tá preocupado com o quê? Com as visualizações. Isso pode ser usado de forma estratégica se você quer vender alguma coisa, se você tá em algum lançamento pra pessoa, né, pra ter mais visualização, você conseguir vender. Beleza. Mas o que passa desse truque é quando você é mais real. Até por um exemplo, tá? Quando eu posto um story, minhas visualizações. Mas semana passada, já vou entrar num assunto. Ótimo. Semana retrasada, passada, eu consegui. Depois eu vou falar de stories. Tá. Esses dias. Gente, é isso que acontece quando uma entrevistadora entrevista uma amiga. Eu amo. A gente vai indo. Eu tô abrindo uma nova agência, né? Então, Maravilhosa. eu tô começando do zero em termos de cliente e tudo mais. E assim, em um mês, eu consegui fechar muitos projetos grandes. Que Muitos. bênção. E aí um deles foi com a Vogue Brasil. Que eu tinha comentado. Eu vi, mas eu ia pedir Então, mas eu já surpresa. mas daí eu já tô te falando. E, cara, eu parei, né? A gente tem que parar pra olhar e falar, cara, quão grandioso é tudo isso que a gente. Porque às vezes a gente normaliza, né? Tem que celebrar todas as conquistas. Exato. Aí eu parei e falei, que grandioso tudo isso. E aí eu comecei a chorar de felicidade. Aí eu falei, eu vou gravar um stories. Aí eu gravei um story chorando de alegria, falando, ai, gente, muito legal o que tá acontecendo. Super legal. E comecei a compartilhar super real. Mia, esses stories, visualização muito maior do que o hack de truque de um story só. Porque a galera se conectou e falou, cara, que legal você compartilhar isso, mesmo você já tendo. Cara, já cuidei da Bianca, da Flávia Alessandra, não sei o que. E daí, sabe? Mesmo assim, a gente é real, né? Porque às vezes a gente acha que uma pessoa da internet não é real. Não, é uma pessoa real que também tá celebrando conquistas, né? Então eu acho que ser autêntico, ser você. E é difícil a gente mostrar, às vezes, vulnerabilidades. Isso constrói a comunidade, sabe? Você falou isso, não quero sair do assunto dos stories, mas saindo rapidinho. Aham. A Julia B, antes dela ser cantora, né? Uhum. A família dela é muito próxima. E ela tava. Eu não sei quando que ela contou isso, ou se foi o irmão dela, que é um dos meu melhor amigo. Um beijo, André. Ele adora quando Ai, que eu legal! publicamente Beijo, mando André. beijo. Que legal. Vou responder seu WhatsApp hoje. Eu acho que foi ele até que me contou. Ela era uma cantora Uhum. e do nada ela foi protagonista no maior filme teen da Netflix brasileiro. Ano passado, ano retrasado. Uhum. E foi do nada, assim, a menina era uma cantora, do nada protagonista de um grande filme. Aí ele tava contando como que isso aconteceu. O que aconteceu? Ela foi apresentar na Fátima Bernardes. Ela teve uma crise de pânico Uau. e não conseguiu performar direito. Não conseguia, acho que a voz dela não saiu direito. E ela saiu, começou a chorar de desespero. Aquela crise ainda tinha passado, eu acho, na visão dela, a vergonha nacional. Uhum. E ela fez um stories pedindo desculpa pros fãs dela pela performance. E ela chorou nesse stories, parecido com o que você tá contando. E aí, por acaso, alguém mandou esse story dela chorando pro diretor / escritor desse filme e falou, dá uma olhada nessa menina, como ela consegue expressar as emoções. E aí ela fez o teste. Tiveram, aparentemente, mais de 100 meninas que fizeram o teste e o cara não encontrava a pessoa certa. Assim, ajuda que o personagem tocava piano, né? E ela, pianista. Mas nunca tinha atuado. Pra eles foi muito mais interessante encontrar uma pessoa que era verdadeira. Aham. E assim, poxa, a gente faz um curso de atuação, preenchemos esse lado, do que buscar um ator mesmo que não conseguia, talvez, expressar emoções verdadeiras. Olha como um story vulnerável pode
criar tanta conexão com as pessoas ou identificação Exato. e abrir portas. Mas falando sobre autenticidade, vulnerabilidade, você viralizou no Brasil inteiro. Assim, 2022 só dava Bruna Fadel. E foi assim que a gente se conectou sem saber. E foi assim que essa conexão, a gente nem se conhecia, mas já começou a se conhecer. Porque através dessa viralização você afetou muito a minha vida. Qual foi a grande polêmica? A gente tá aqui falando sobre a importância de ser autêntico e vulnerável nas redes, nos stories. Uhum. Ali nessa parte do Instagram que é para você mostrar mais o dia a dia e alimentar a sua comunidade. E a Bianca Andrade, um dia chegando no escritório, fazendo um stories dessa chegada, gravou na tela da sala de reunião. Tô contando corretamente, Tá contando correto. E nessa televisão estava ali o cronograma de stories que ela tinha que fazer no dia. Tipo, coisas simples. Uhum. Fazer uma foto do copo de café com a vista. Brincar com o filho. Passar a maquiagem. Sim. Você pode descrever um pouco como é que Decorei foi? até. Pra contextualizar também, né? Aquela era uma reunião que a gente tinha mensal de alinhamento de estratégia de rede social. Ok. Quando a gente fala do perfil da Bianca, a gente tá falando de um perfil de negócio. Por mais que seja uma influenciadora, é um perfil de negócio que tem alguns objetivos. Seja de posicionamento ou venda, né? Conexão com a audiência e venda também. A Bianca tava numa pegada, como sempre, toda empresária, muito corrida, com muitas tarefas. E ela não tava tendo tempo de fazer stories orgânicos do dia a dia dela. Que isso é muito importante pra conexão com a audiência, que a gente sabe. Então, por exemplo, tinha um dia que eu só postava o blush com o link porque precisava, né, escoar produto. Faltava ali. A solução foi, vamos fazer um script de stories básico pra não ela fazer todo dia, mas pra ela, sabe, olhar pra aquilo e falar, eu posso gravar um story sobre isso. E também com alguns objetivos comerciais, né? Então, uma frase desse script muito importante, né? Que era uma repetição do dia a dia dela, que fazia parte de uma estratégia de antecipação, era acordar, tirar foto do café com 2 boquinhas. Por quê? As boquinhas eram um próximo lançamento dela. Quanto mais você posta aquilo antes do lançamento, mais gera desejo na audiência. Então, aquilo precisava acontecer todos os dias. Isso é uma estratégia de marketing que não envelhece, gente. Envelhece como vinho, né? Eu falo, esse planejamento foi de 2022 e a gente ainda tá falando dele, porque não é um truque de internet. Galera, se prepara, eu vou mandar fazer uma caneca da autonomia. Vai! Nossa, super, porque qual é o rolê dessa estratégia de marketing? Igual o McDonald's. De tanto repetir amo muito tudo isso, hoje você fala amo muito tudo isso, você sabe de quem você tá falando. Total. Se você repete um símbolo ou uma frase, seja na rede social ou em qualquer outro veículo de comunicação, as pessoas começam a associar aquilo a você. O que eu queria que associasse a Bianca naquele momento? As boquinhas. Pronto. Outras coisas. Ela precisava vender blush. Eu não vou ficar colocando link de venda de blush todo dia, mas ela vai passar um blush todo dia. Então, essas estratégias, né, faziam parte desse script para além da rotina dela. Então, posta foto com o seu filho, posta foto com não sei o que conecta, que era uma coisa que ela já fazia, mas estava organizado. Então, eu acho que é isso. Tava organizado e tava ali como um lembrete. Isso! Então, dá pra ser orgânico e autêntico planejado? Sim, olha que louco. Quando a gente tá falando de um perfil profissional, de influenciador, ou se você tá vendendo alguma coisa, é necessário ter a parte orgânica, porque você é uma pessoa. Até a gente também fala para marcas que é necessário uma humanização, porque na rede social as pessoas querem consumir conteúdos reais, que geram conexão e tudo mais. Então é preciso de conteúdos orgânicos e humanizados. Mas ao mesmo tempo a gente precisa ser estratégico até nesses conteúdos orgânicos. Por exemplo, a gente sabe que final de semana, né, a galera não tá nem aí pra conteúdo de... não quero saber informação sobre isso. Ninguém quer. O que a galera quer fazer? Descansar. Então, cara, vai ser orgânico. Isso vai também gerar um resultado pra você. Mas a gente vai lançar um produto mês que vem. Então, a partir de segunda,
A gente vai começar a ser mais estratégico nos seus conteúdos. Então, é meio que dosar, sabe? Ter a parte orgânica no seu conteúdo profissional, mas ao mesmo tempo também ser estratégico para você conseguir atingir seus objetivos. Todo mundo na internet. Eu agora tô adorando, by the way, seguir o Mosseri. Eu acho que é o nome... O do Instagram. O do Instagram, que é o CEO do Instagram. Achei maravilhoso. É ótimo, sabe né, por quê? menina? Porque antigamente tinha tantas fofocas, né? Você ficava pesquisando, por exemplo, o que é mais... Do nada aparecia um expert falava, não, porque o que mais vai te dar resultado é os likes, não, é os comentários. Aí as pessoas falavam, não, se você patrocinar, seu engajamento vai cair. Várias teorias. E cada um falava coisas diferentes e ninguém realmente sabia a verdade. Não. E muita gente vendia essas informações sem saber. Tipo, tirando... da onde? De onde? E aí, do nada, chega esse CEO... E ele começa a desvendar as verdades. Tipo, pegar as maiores curiosidades das pessoas e falar assim, olha, o que dá certo é isso. Olha, nós estamos olhando isso, isso e isso. O grande objetivo do ano de 2025 para o Instagram é criação de comunidade... Não. Caramba! Esses CEOs estão indo para as redes sociais. Vamos falar sobre o autodesenvolvimento pessoal e também o desenvolvimento dos seus negócios e como que os dois entram juntos. A gente tá vendo o CEO do Instagram, o cara tá feito. Ele colocando a cara ali pra criar, talvez até fortalecer a marca dele, o nome dele, mas também isso fortalece a própria empresa. Você tendo o rosto ali da liderança, comunicando para você, de novo, falando, né, quais são os nossos objetivos, para onde a gente tá aí, compartilhando os sonhos. E aí eu quero trazer outro exemplo. A Dib, da CIMED, CEO, um cara muito bem sucedido, com a vida feita, e tá ele ali expondo o dia a dia dele. O que tá acontecendo? Por que que esses grandes líderes estão transicionando para as redes sociais e qual a importância de você, como um líder da sua empresa, do seu negócio, tomar a frente? Mas aí vai uma subquestão, né? Estamos aí no autodesenvolvimento, mas também o autocuidado, assim. Aonde está o equilíbrio para que isso não torne um peso ou um burnout na vida das pessoas, porque a gente já tá fazendo 1000 coisas. E também tem que estar na rede social. E agora também tem que estar nas redes sociais. Então, caminha esses dois lados comigo. Porque caras como a Dib estão expondo tudo nas redes sociais, quando já tem tudo. O que ele tem a ganhar mais com isso? Ótimo. E depois, como não se perder? Os grandes CEOs, C-levels até, das empresas, eles entenderam a potência dos influenciadores. E quando a gente fala de influenciadores, são pessoas que influenciam milhares de outras. Quando a gente coloca um rosto para representar uma marca, uma empresa, isso humaniza e gera conexão. Isso atrai mais audiência e fortalece ainda mais o negócio. Então, esses empresários e empresárias notaram isso e falaram, eu vou fazer também. Eu vou ser o influenciador do meu próprio negócio. É uma tendência muito forte. Mas também tem o outro lado, né? Se você tem um rosto ali na frente do seu negócio, se dá um problema, as pessoas também sabem para quem cobrar. Então, se você tem uma crise, passamos por algumas com rostos, né? Tipo o homem da G4, não lembro o nome dele. Thales da G4. Era um rosto à frente de uma empresa que deu uma opinião pessoal e refletiu diretamente no negócio. A Dib, ele tem que ter esse cuidado, né? Por mais que ele esteja alavancando cada vez mais a CIMED com o posicionamento, ele e a Carla, a irmã dele, estão muito presentes ali nas redes, estão alavancando por serem influenciadores do próprio negócio, mas eles têm que ter esse cuidado, né?
Então, eu falo até que a rede social virou um novo saque quando a gente tá falando de comercialização de produto, né? Bianca Andrade. Deu problema com alguma coisa? Você não vai pegar o e-mail do suporte. Você vai no Instagram dela. Vai comentar E você vai até a comentar. morte. E você vai fazer review do produto dando errado. Então, tem esses dois lados mesmo, né? Tem que fazer terapia. Eu acho que tem que ter muito autoconhecimento pra entender se isso vai te dar uma autonomia no seu negócio ou se isso vai prejudicar também, né? Então, tem que ter uma equipe junto, porque quando a gente fala de um Tem influenciador, que ter uma Bruna Tem que fazendo ter. a estratégia. porque o influenciador é um negócio. Se é um CEO à frente com um posicionamento de influenciador, também é um negócio. Então, negócios precisam de um olhar, né, para isso, de estratégia, de direcionamento, de assessoria. Tem a parte orgânica? Tem, não é tudo engessado, gente, que falam, então é tudo uma mentira. Algumas coisas são até, né? Eu vi um vídeo da Thaís Araújo esses dias, muito bom, que ela filma um backstage. Você viu? Não. No Copacabana Palace, ela foi fazer uma sessão de fotos. E aí era um direcionamento, tipo, se sinta em casa. E aí ela gravando backstage, tipo, óbvio que eu tô com essa roupa em casa perfeita, sabe? E no final ela fala, gente, mostrei esse backstage pra vocês entenderem que tudo é pensado, tudo é produzido. Não é pra você se comparar com a vida perfeita que eu tô postando daqui a pouco com essa produção. A gente ficou o dia inteiro aqui. Então, tem isso, sabe? De ter uma equipe mesmo, porque na internet a gente posta o que quiser, né? Muita gente se compara, então tem essa responsabilidade. Ai, fui pra outros caminhos, mas eu acho que é tanta coisa nesse assunto. O tempo voou. Voou. E olha, eu conseguia ficar aqui facilmente mais uma hora com você. A gente pode fazer um outro depois que Eu você. muito topo. Né? Episódios. Gente, olha só, ela vai trabalhar agora. Aham. Dando só um spoiler. Ela vai trabalhar no baile da Vogue, com as celebridades. Então eu quero muito depois trazer esse case. E tem Aham. várias outras coisas pra gente conversar. Super. É um assunto tão importante que eu sei que as pessoas têm muitas dúvidas, muitas curiosidades, como a gente mesmo disse. Uhum. Todo mundo agora tem que estar nas redes sociais. Mas aí vai a pergunta: a autonomia. A autonomia é sobre você pegar as rédeas da sua própria vida. De você entender que a vida ela não vem até você, mas ela vem de você. Então, como entrar nas redes sociais e não se deixar perder no algoritmo e nas tendências? Eu sei que é importante, a gente falou autoconhecimento, mas como manter essa autenticidade? É tão difícil, né? Porque é sem querer que a gente acaba se comparando. Muita gente passa horas do dia rolando feeds e a gente libera um hormônio da felicidade, né? Quando a gente vê aquilo e fica e vicia. Então a gente acaba se comparando e a consequência disso muitas vezes não é tão positiva, né? Eu acho que você não seguir pessoas que te engatilham, né? Pra essas vidas irreais e que te gera, ao invés de uma comparação positiva de, nossa, olha a Mia onde ela tá. Que legal, eu também quero fazer isso, né? Eu quero ser igual a ela, eu quero chegar onde ela chegou. Não exatamente, mas você ser uma inspiração. Isso tá me despertando uma inspiração em você. Mas às vezes tem gente que pode te olhar e falar, nossa, eu nunca vou ser igual a Mia. Eu não quero, não faz bem. Então por que você vai seguir? Sabe? Então acho que você é prestar atenção, dar uma olhada em quem que você tá seguindo, fazer essa análise. Isso Tem também muitos anos que eu não faço isso. Então, isso porque daí gera comparação sem querer. E no dia a dia você vai consumindo, e isso vai te deixando triste, você nem tá vendo. Sim. Né? Então, seguir pessoas que te inspiram mesmo. E geralmente são pessoas mais reais, né? Que chegaram onde você quer chegar de repente, mas estão ali compartilhando, né? Um contexto do porquê aquilo. Então, acredito que é fazer uma limpa. Fazer uma limpa no seu perfil. E também, eu acho que a gente pode até... Pensei nisso aqui agora, tá? A pergunta foi pra você, mas isso... Ótimo, reflexão. Me deu uma grande reflexão, assim. Tem muitos anos que eu não faço uma limpa. E eu acho que eu posso fazer, porque tem umas pessoas que eu sigo ali que não condizem mais com a pessoa que talvez eu queira ser. Ou me tornar, ou me inspirar. E a segunda coisa é, talvez,
criar uma lista consciente de pessoas que talvez eu ainda não esteja seguindo, porque ainda não apareceu, mas que eu sei que podem me influenciar positivamente. Isso é Tipo, muito legal. ativamente buscar alguns nomes. Isso é muito legal, porque já que a gente passa horas na rede social, que seja para uma parte positiva também, né? Que impulsione. Então A vamos gente. pegar então de volta a autonomia da influência que as redes sociais estão tendo nas nossas vidas. Gostei disso. E é assim que a gente fecha o episódio de Ai, hoje. muito bom. Até porque o algoritmo te dá essa autonomia, porque quanto mais você consome esse tipo de conteúdo, ele já te entrega aquilo. Então, se você consumir conteúdos que te inspiram, o algoritmo ele vai trabalhar a seu favor. Mas vamos lá então pra fechar. A gente tem uma. Ai, cara, Agora é a última Ai, final. que tristeza que você vai acabar. Muito bom, amei. Bate-papo Eu de amei amiga, de muito. pantufa em casa, De pantufa em gente. casa. Espero Amei. que as pessoas estejam também sentadas no sofá. Eu também. Cozinhando à noite, fazendo o café da manhã de manhã cedo, sei lá, trocando de roupa, fazendo a maquiagem. Eu quero muito que as meninas possam curtir isso da forma mais leve possível e que eu também acho que eu gostaria muito que quem estivesse escutando se sentisse menos sozinho, sabe? Acho que às vezes quando a gente... São muitas mulheres ambiciosas, mulheres que querem crescer, querem aprender, que assistem. Homens também, porque nada do que a gente tá falando aqui é só pra menina, zero. Mas quando a gente tem essa ambição toda e a gente resolve se mudar pra São Paulo, a gente acaba saindo de casa e muitas vezes a gente se sente sozinha. E eu quero muito que esse podcast seja um acolhimento, que a gente possa ser a amiga delas. Eu tenho no certeza dia a que já dia. é. Então, amiga, deixa a dica pro final de semana. A dica. O que a gente assiste esse final de semana? Série, filme que você tá curtindo? Tá. Ou Olha, que você sempre curtiu? o meu gosto pra série e filme, você não acredita olhando pra mim. Porque eu gosto de coisa de agente secreto. Olha, eu também! Você também? Eu tô assistindo Night Agent. É isso que você vai recomendar? Sim. Você tá na segunda temporada. Eu tô reassistindo a primeira. Não, eu assisti a segunda, então pode ser Boa? boa. Boa. Mas se a gente for falar do meu branding, eu sou apaixonada por Emily in Paris, né? Que é a história de uma social media, então super. Em Paris? Em Paris, e quando eu fui pra Paris, eu me senti ela. Maravilhosa. Super. Emily, super. Em termos de livro também, né? Acho que que pra qualquer profissional, assim, mas que libera a criatividade, que a gente falou no começo, é Roube como um Artista. Sabe quando você tava falando sobre pesquisar várias coisas diferentes pra poder... Eu pensei nesse livro. Eu acho ele muito bom, assim. E ele é levezinho. Ele é você leve, lê não em é um aquilo dia. de marketing que é pesado. É um negocinho, né? Que traz muita inspiração. Então acho que pode ser uma dica pra vocês do final de semana. E pra fechar, uma frase que você leva como quase uma inspiração pra você, talvez que você escutou de alguém, que você leu em algum lugar, mas uma frase que é muito importante e que guia. Quando eu fui chamada pra trabalhar com a Bianca, eu tava trabalhando com a Tânia Bulhões, né? E eu tinha uma gestora que é uma das minhas maiores inspirações hoje em dia, que é a Indra Sestini. E aí eu fui pedir demissão pra ela, desesperada, porque aquilo de pedir demissão é tipo, ai meu Deus, eu amo trabalhar aqui, eu amo vocês, mas me surgiu uma oportunidade muito boa e eu preciso ir. E ela me mandou uma música que chama Roots Are for Trees, Raízes são para árvores. E acho que é uma frase que resume a minha vida assim, raízes são para árvores, eu não tenho raízes. Eu posso ter as minhas, né, com minha família, meus amigos, mas em termos de realização de sonhos, eu não vou ficar parada. Eu vou agir. Então, eu acho que essa é a frase. Raízes são para árvores. Deixa a gente livre. E você é um pássaro. Eu sou um pássaro. Que nasceu pra voar. É. Ai, que lindo. Obrigada. Ai! Obrigada pelo episódio de hoje. Eu amei, amiga.